sua ideia. Vai ser uma apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, em que prepararam um plano de negócios para uma ideia que, pelo que eu conheço, vocês vêm trabalhando já há algum tempo. A Érica também já teve a oportunidade de discutir com vocês algumas questões relacionadas a essa ideia. Tem 20 minutos, está gravado 20? já? Tá Prof, gravando. 20, no máximo 30. Pensa assim, no Ai, máximo 30. Que susto, bom. prof. Pensa Tudo bem. em quanto vocês nos aguentam falando. Quantos alunos aguentam o horas. professor falando. Então, vocês têm que ter essa noção também, não é? É difícil bem. muito tempo falando. Então, no máximo 30 minutos, eu falei que normalmente é 20, mas como vocês são muito queridos e a Érica também gosta muito de vocês, eu dei uma brecha aí para um tempinho a mais. Depois a Érica vai fazer as questões. Saúde, Érica! E depois eu. É água, gente. Tá É bom? água. Deixa eu explicar. Parecia, Essa luz vermelha, prof, não colaborou muito com Parecia- você, não. Parecia vinho mesmo. Tem um, Ah, eu não sei se por um que tá vermelho, acho reflexo, que alguma tá- coisa assim. Deve ser algum É reflexo, água? prof. Não, é água, juro. É vinho branco. Ah, eu confesso que o vinho eu já bebi. Esse Mas meu aqui agora é também é água, água, porque eu gente. Vou preciso tomar de daqui a água. pouco. também. E nós acabamos de fazer um estrago aqui. A professora Daphne pediu coxinhas e churros do ragazzo. Nossa, mas estávamos aqui com uma Nossa. fome. Comi muito. Nossa. Porque aqui são quase meia-noite, né? São É, 20 para verdade. meia-noite aqui. Então vamos agilizar para a Érica não dormir aí. Fechamos os microfones de quem não está apresentando, não sei quem vai começar. Vamos. Tudo Pode bem. ver se vão todos falar um pouquinho. Ok. Vocês já conseguem ver minha tela? Integrantes, vocês lembram todos do começo, né? Só antes da gente começar. Vamos lá. Tá, preparem o microfone então. Então, podemos? Tá tudo direitinho com a minha tela? Vocês conseguem ver? Sim, Sim. consegue ver. Eu Tá bom. vou cronometrar aqui. Partiu. Então tá, 3, 2, 1. Bom, olá gente, eu sou o Pablo. Eu sou a Pamela. Catarina. Eu sou o Wallace. E eu sou o Luiz Fernando. Bom, e junto nós formamos a Mob Vision. Bom, e nessa noite nós iremos apresentar nosso plano de negócio, gente. Bom, mas afinal, o que a gente quer ofertar para o mercado? Bom, nossa proposta de valor, ela consiste no quê? Numa tecnologia assistiva para deficientes visuais, através de um dispositivo wearable. Só que antes de eu explicar o que é o produto e tudo mais, vamos esclarecer alguns termos. Tecnologia assistiva é um recurso ou serviço, né, que pode contribuir, proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, né? E aí promove vida independente e inclusão. Esse é o conceito, né? E já wearables, o que eles são? É basicamente tudo que envolve tecnologia e que o usuário, que o consumidor pode vestir. Né? Então, tipo celular, fone de ouvido, smartwatch. Então, é um dispositivo vestível. E agora falando da ideia do produto em si, né? A ideia inicial era criar um óculos com uma câmera, onde ele pudesse reconhecer se o semáforo de pedestre estava aberto ou fechado. E através disso ele emite um alerta sonoro, indicando se o semáforo está aberto ou fechado, e aí o deficiente visual ele pode tomar uma melhor decisão, se ele pode atravessar ou não. Bom, através desse conceito, nós construímos nossos pilares, né? Então, quais são eles? Bom, por missão, nós temos a ideia de proporcionar maior autonomia na locomoção urbana dos deficientes visuais. E como visão, focando mais ali na parte de locomoção urbana, nós queremos ser o parceiro essencial nessa busca por maior autonomia, né? Mas assim, mesmo com os objetivos traçados, a gente não pode esquecer dos valores. E no que eles consistem? Em empatia, responsabilidade social e respeito. Com isso, né, a gente constituiu a nossa essência. E isso não mudou. Mas o produto sim. Bom, de fato, qual que é a oportunidade? Para entender melhor isso, a gente fez uma pesquisa de mercado. Atualmente no Brasil, a gente conta com aproximadamente 213 milhões de pessoas aqui no nosso território. E quando a gente fala das principais cidades brasileiras, a gente pode encontrar aproximadamente 6 milhões e meio de deficientes visuais em idade ativa, ou seja, acima de 14 anos.
quando a gente fala de São Paulo, a gente conta aproximadamente 2,3 milhões de deficientes visuais aqui na cidade. Sabendo disso, nós começamos a tratar nosso segmento de mercado, o nosso nicho de mercado. Nós escolhemos os deficientes visuais presentes na capital paulista inicialmente, que se locomovem de transporte público ou a pé e que possuem interesse por tecnologia, criando o nosso nicho de mercado, e a gente estabeleceu como meta de mercado esse número de 612 mil aqui na cidade de São Paulo. Em sequência, a gente fez a análise dos concorrentes. Atualmente, existe um player no mercado que trabalha com uma tecnologia assistiva para deficientes visuais. No entanto, esse player ele é voltado mais para algumas outras funcionalidades, como por exemplo, leitura, ele identifica textos, reconhecimento facial para identificar rostos, e como, por exemplo, identificação de notas. Então, eles têm uma tecnologia assistiva para deficientes visuais, no entanto, o foco é outro. O nosso foco é mobilidade urbana, uma coisa que o player atual no mercado não proporciona. Bom, em sequência, antes de dar início às entrevistas, a gente estabeleceu alguns objetivos, sendo o primeiro deles que seria analisar e mapear as necessidades dos deficientes visuais e identificar se essas dificuldades que estão presentes na rotina, especialmente na parte de locomoção urbana, elas são atendidas através desse tipo de dispositivo vestível. O nosso próximo objetivo é expor se a utilização desse tipo de dispositivo se possui de fato um impacto significativamente positivo na rotina dos usuários. Em sequência, nós buscamos entender, nós temos como objetivo entender a aceitação e percepção dos usuários em relação a esse tipo de tecnologia e também identificar como que esses aparelhos eles auxiliam e quais de fato que ajudam no dia a dia. Bom, com esses objetivos estabelecidos, a gente foi a campo e a gente iniciou com a nossa entrevista em profundidade. Essa entrevista em profundidade foi realizada com uma profissional de mobilidade do Instituto de Cegos Padre Chico, é um instituto para deficientes visuais aqui na região do Ipiranga, conta com ensino básico, mas além das matérias que possuem normalmente no colégio, também tem algumas matérias voltadas para deficientes visuais. E foi com a profissional de mobilidade que a gente conversou. Essa profissional, apesar dela não ter deficiência visual, ela pratica alguns exercícios, como por exemplo, ela se venda e anda pela cidade, para entender de fato quais que são as dificuldades dos alunos dela e também sentir na pele como que é fazer uma locomoção sendo como se fosse um aluno dela. Bom, a gente realizou uma entrevista com algumas pesquisas, com algumas perguntas semi-estruturadas e a gente chegou em algumas principais dificuldades percebidas pela profissional. A principal que ela comentou são as barreiras aéreas, por exemplo, galhos de árvore, quando você está andando, acho que dificilmente alguém aqui nunca bateu a cabeça em um galho quando estava andando na rua. Eu já bati, e também, por exemplo, galhos de árvore, galho de árvore não, desculpa, fios elétricos que caem dos postes, então esses cabos são extremamente perigosos para os deficientes visuais, porque a bengala não consegue identificar, então se encosta pode causar algum ferimento, e também ela comentou sobre as árvores. As árvores que já estão crescidas, elas viram um obstáculo no caminho do deficiente visual, e as árvores que estão crescendo, elas às vezes acabam causando uma desconformidade na calçada, o que pode fazer tropeço e queda também. Falando um pouco sobre a tecnologia, ela conhecia esse tipo de tecnologia vestível, no entanto, ela não conhecia esse termo de wearables. Ela não utiliza nenhum tipo de tecnologia assim, mas ela comentou que ela utilizaria esse tipo de dispositivo wearable se ajudasse, se fosse útil para ela no dia a dia. Bom, dando sequência, foi realizada uma vivência, um exercício de empatia para a gente se colocar no lugar do nosso público-alvo. E como que foi realizada essa vivência? Bom, essa vista que vocês estão vendo agora foi a nossa visão. A gente tampou nossos olhos, nós nos vendamos e fizemos um exercício de empatia para nos colocar no lugar também. Ela vendou a gente e a partir do momento que a gente se vendou, a gente já começou a sentir algumas dificuldades e também um aumento dos nossos sentidos, como por exemplo, audição, a gente começou a escutar muito melhor, o nosso olfato, a gente começou a sentir cheiros muito melhores, muito mais aguçados, né? E tato. A gente começou a sentir as coisas muito mais, além de escutar tudo muito bem. Bom, inicialmente a gente começou na sala, ela mostrou pra gente como que é o tato, como que a gente deve se movimentar de forma mais delicada para não fazer movimentos bruscos e se bater. Ela guiou a gente pela voz e depois a gente foi para um ambiente externo. Esse ambiente externo a gente nunca tinha visto, né? A gente nunca tinha passado por esse lugar. Assim que a gente saiu, a gente sentiu um cheiro de grama, a gente já sentiu que estava na grama, e enquanto a gente andava, a gente encontrou alguns obstáculos. Então, a gente vai mostrar um pouco como foi a nossa experiência. Abrindo novamente os olhos aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu vi uma solicitação de entrada. Sim, sim, pode continuar. Ok. Bom, aqui, mostrando um pouco da nossa experiência.
Aqui, a última foto sou eu. Se vocês derem uma olhada, eu tô com a mão aberta, assim, sentindo a folha. Foi depois da instrução dela. Ela me mostrou mais ou menos assim que você deve tocar, você deve fazer movimentos delicados. E eu tava no começo da experiência, utilizando o meu tato. Foi comentado que os olhos do deficiente visual é a mão. Por onde o deficiente visual enxerga o mundo é pela mão, pelo seu tato. Agora, mostrando um pouco da experiência no ambiente externo, aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui nessa terceira foto, a gente andou pelo gramado, tal, subiu escada, e vocês podem ver que eu estou ali em cima, e eu acabei batendo a cabeça num obstáculo aéreo. Eu acho que eu era um pouco maior do que esse brinquedo, que era para criança, mas não era alguma coisa que, mesmo com as sugestões e as orientações da profissional, eu não conseguia identificar. O movimento era para esticar o braço e tal, e eu não pude identificar, bati a cabeça, e isso é realmente uma dificuldade. Passando um pouco agora da nossa vivência, para o grupo de foco, foram realizadas entrevistas com deficientes visuais de diferentes graus. Uma parte foi online e a outra parte presencial. A gente fez entrevistas com eles com um roteiro semi-estruturado e a gente, mostrando um pouquinho do perfil deles, aqui a gente tentou ser o mais abrangente possível. Tanto em sexo, a gente pode ver que está bem distribuído, quanto idade. O mais novo tendo 15 anos e a pessoa mais velha sendo uma idosa de 86 anos. A mesma coisa, a gente tentou também ser abrangente com os estudos, pessoas sem estudo, em desenvolvimento no ensino fundamental e pessoas já formadas também, assim como os diferentes cargos em empresas, diferentes atividades que gostavam de realizar. Aqui a gente pode ver que só uma pessoa das entrevistadas utilizava conguinho, enquanto a grande maioria utilizava bengala para locomoção. Continuando com a entrevista do grupo de foco, a gente buscou mapear as principais dificuldades percebidas, que aqui a gente pode ver que a metade dos entrevistados comentaram sobre as barreiras aéreas, que são realmente um obstáculo bem complicado. Uma das entrevistadas, por exemplo, recentemente se feriu dentro de casa com alguma coisa que estava pendurada, ela se bateu, não conseguiu identificar e acabou se machucando, coitada. Comentaram bastante também sobre árvores, aquilo que eu comentei um pouco mais cedo, buracos que fazem pisar em falso, tropeçar, e quedas que acabam acontecendo, infelizmente, com recorrência. Aqui a gente pode ver também a acessibilidade de celular. A gente tem um estudo que mostra que nossa acessibilidade de celular hoje em dia ela é ruim. Então, por exemplo, os deficientes visuais não gostam muito de usar redes sociais como Facebook e Instagram, porque são redes sociais de imagem. A não ser que a imagem venha com alguma legenda que descreva o que está na foto. Mas aqueles mais gostam de usar, que foram citados, foram, por exemplo, Spotify e YouTube, que são redes sociais que o conteúdo é mais auditivo. Agora, falando sobre a tecnologia, a grande maioria, com exceção de uma pessoa, já conhecia a tecnologia, mas apenas 3 conheciam pelo termo, enquanto 4, a metade dos entrevistados, eles já utilizavam a tecnologia e praticamente todos, com exceção de uma pessoa, utilizariam. Vale ressaltar que essa pessoa que não utilizaria e não conhece a tecnologia era a idosa de 86 anos. Para ela não é algo muito bem-vindo a tecnologia, porque ela não se sente muito confortável com as tecnologias. Então, ela não julgou como algo que seria útil para ela pela falta de familiaridade com essas tecnologias. Bom, depois de todas essas entrevistas, o que a gente pode concluir através disso? Lembra que no início o Pablo falou a nossa primeira ideia do projeto, que era auxiliar apenas na travessia, através da identificação do semáforo? A gente percebeu, através das pesquisas, que isso não ia ser suficiente, ia suprir só uma pequena parte das dificuldades que eles encontram. Então, através da pesquisa, a gente pôde mapear algumas dificuldades e identificar algumas soluções, que são possíveis de se desenvolver funções tecnológicas que poderiam ajudar. E, através disso, o nosso produto mudou e virou o MOV, um dispositivo vestível. Pois é. E ele vai ter essa carinha aqui que vocês estão vendo. O MOV, ele é uma abreviação do nome da empresa, Movivision, e também tem um significado de movimento, que é a proposta que a gente quer oferecer para os nossos clientes de tecnologia. Assim como a pesquisa primária revelou que o público-alvo necessita de auxílio para a locomoção urbana, principalmente para o deslocamento diário, a gente chegou a algumas funcionalidades que a gente visa atender com esse nosso produto. A primeira delas, que é a mais essencial, né, é criar rotas a pé ou de transporte público que contemple o maior número possível de cruzamentos semaforizados e com faixas de pedestre. Isso porque nós queremos que o nosso cliente ande pela rota mais segura possível da cidade. Além disso, o nosso produto vai fazer a identificação do formato da faixa de pedestre e orientar via áudio que a travessia seja feita pelo centro da faixa.
além também de reconhecer o semáforo de pedestre pelo formato e identificar se ele está vermelho ou verde e avisar o usuário. E é claro que aqui, nesse momento de travessia, nós que tivemos a vivência do quanto é importante confiar nos sentidos e sentir o ambiente, sempre antes de passar essa informação de travessia, o nosso aplicativo vai mandar um áudio falando assim: atravesse com segurança, confie nos seus sentidos. Porque a gente está dando aqui um poder de decisão maior, mais informações, para que a pessoa possa ter autonomia em tomar a decisão de atravessar ou não. Ela sabe que tem a faixa ou que o farol está aberto, mas ela tem que parar e escutar o ambiente, saber se, apesar do farol estar fechado para o carro, se tem alguém atravessando no vermelho, ou se tem uma bicicleta vindo, por exemplo. Além disso, outras funcionalidades são identificar a quantos pontos de distância o ônibus que você vai tomar está de você, a leitura de placa de rua para melhor orientação, ou a leitura da própria placa do ônibus, desculpa, ou saber, por exemplo, em que altura da rua eu estou. Uma outra funcionalidade bem especial que a gente ouviu bastante dos respondentes é que a rota já vai resolver bastante disso, mas que a gente decidiu colocar porque é uma forma de conforto para eles, é a seguinte: quando a gente vai para um lugar novo, a gente costuma deixar na memória alguns pontos de referência visuais. Por exemplo, eu tenho que virar nessa rua onde tem esse prédio verde na esquina, ou essa casa com um telhado diferente. Mas para eles essa lembrança, esse ponto geográfico de referência é diferente. Por exemplo, quando eles chegam na esquina, eles sentem o cheiro da padaria que está fazendo pão lá do meio da rua. E esse é o ponto deles, essa é a referência deles. Então, não importa se a casa vai mudar de cor e você ainda lembra do formato dela, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente pensou em deixar esses pontos geográficos que a pessoa pode deixar no seu mapa pessoal como alfinetes, para ela lembrar que aquele é um ponto de confiança para ela. Bom, dado isso, a gente entende que para fazer o produto, a gente vai precisar tanto de um software quanto de um hardware. Para o hardware, além desse protótipo que vocês já viram, e que durante os 2 primeiros meses de funcionamento da empresa, a gente vai buscar pela miniaturização, tanto da placa quanto da capa do produto, para que ele fique o mais leve e anatômico possível. A gente vai ter inicialmente esse produto para demonstrar para vocês. Ele tem 8x3, pesa aproximadamente 90 gramas, e ele tem uma linguagem de programação C, porque a gente está trabalhando com uma placa de Arduino, para que contemple todos os equipamentos que vão nele. Principalmente uma câmera, que vai fazer todas as imagens que a gente precisa processar, e também o GPS de precisão, que é uma das coisas mais importantes, já que o georreferenciamento vai ser uma das funcionalidades que a gente mais vai precisar. A linguagem de programação aqui será C. Bom, pode passar, Wallace. Aqui nós temos o protótipo em tamanho real, numa pessoa. Ele terá ímãs que grudará no óculos e também terá uma entrada P2 para que possa acoplar um alto-falante com um microfone para ter os comandos de voz e poder também receber os áudios com as informações. Durante as entrevistas, a gente perguntou se ter comandos de áudio não seria ruim. E os respondentes falaram, não, inclusive a gente sai com fone de ouvido, ouvindo música, às vezes até com 2 fones de ouvido, ouvindo música no último volume. E a gente falou, tá bom, então a gente pode fazer um produto desse tipo. Sobre o software, a gente vai usar alguns APIs na linguagem de programação Python, e a gente vai usar principalmente APIs do Google, como comando de voz, machine learning, a inteligência artificial, e o mais importante de todos para a gente, que é o Google Maps.
eu peguei aqui um ponto para vocês verem as funcionalidades do Maps que tem hoje, saindo da FEI e indo até o mercadinho de esquina. E nele vocês podem ver que o Google já limita a calçada, a rua e as faixas de pedestre. E outra coisa que ele já faz também é através do Live View, que a gente vai usar com a nossa câmera, que é mostrar para que lado da rua você tem que ir. E a gente vai usar o software para ver esse direcionamento e saber orientar melhor nosso cliente quando tiver uma bifurcação, por exemplo, ou um caminho que seja estranho e ele possa ser melhor orientado. Aqui é um outro aplicativo muito interessante, que é gratuito e é da cidade de São Paulo, que é o GeoSampa. Nele a gente tem todos os cruzamentos semafóricos de São Paulo e a gente pode identificar onde terão os faróis. Não necessariamente os faróis de pedestre, mas através do machine learning, o nosso equipamento pode aprender e depois identificar e falar, olha, vai por essa rota, que aqui vai ter um farol de pedestre e é mais seguro para você caminhar. Pode passar. Bom, a gente também vai ter um aplicativo, que é onde vai funcionar o software do Python, e ele vai ser muito clean, e vai ser totalmente textual. Só vai ter o nosso logo, e ele também vai ser audiodescritivo. Ele vai ter 3 funcionalidades, que é parear, audiotutoriais, e também um canal direto para falar com nossa central de atendimento. Quando a gente clica em audiotutoriais, ele vai para uma tela que tem é como se fosse um FAQ. Por exemplo, como começar a usar o MOV, como traçar rotas, ou até perguntas como, eu devo confiar totalmente no aplicativo na hora de atravessar a rua? E aqui a gente já sabe a resposta. Não. O ideal é você usar o aplicativo como segurança, como mais informações para você tomar a sua decisão. Vale mesmo é você confiar nos seus sentidos. E analisando um pouco sobre o ambiente, sobre a nossa transparência com os nossos clientes em confiar no aplicativo e também nos seus sentidos, no momento de venda do MOV, o mesmo receberá um termo de uso e condições. Ele vai ser formulado por especialistas contratados pela Mobvision e vai ser atrelado totalmente ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que tem como sua maior premissa estabelecer segurança contra qualquer risco que pode ser provocado pelo mau uso do produto. Ou seja, o nosso futuro usuário vai ser orientado em quando ter que entrar em contato conosco e o que pode ser um risco no momento de uso. E com isso, nós trazemos mais proteção para a empresa, evitando possível judicialização ao cliente e para a empresa, na realidade, e para o cliente mais conforto e transparência ao adquirir o produto, por ser uma tecnologia nova e pouco conhecida no mercado. E agora sobre o Covid-19, que está presente conosco desde o ano de 2020, mudou muita coisa por aí. Com ele, nós podemos observar que diversos setores econômicos sofreram quedas em suas valorizações. E o mesmo aconteceu com o setor de tecnologia da informação. Mas não demorou muito para que a tecnologia passasse a se tornar a ponta mais aliada das pessoas nos seus dias, e por isso o setor passou a ter alta e o crescimento estimado é de 12% ao ano, previsto até 2024. Então, o que eu posso concluir? Que mesmo com a ameaça e a instabilidade constante do Covid-19, o nosso setor ele está com projeções positivas para os próximos anos. Bom, e atualmente no mundo, o mercado da tecnologia assistiva está em expansão. Então ele está contando aí com 1 bilhão de pessoas que precisam dessa tecnologia, porém apenas 1 a cada 10 pessoas tem acesso, tendo aí como liderança algumas nações como Alemanha, Estados Unidos, China, Japão. E é estimado que na próxima década cheguemos a 2 bilhões de pessoas que precisam dessa tecnologia assistiva. Próxima slide.
Bom, olhando agora para o mercado tecnológico, a parte de wearables, em 2020 houve uma alta de 81% nas vendas de smartwatches e de 284% nas vendas de fones de ouvido truly wireless, né? Aqueles que não possuem fio. Bom, juntando os dois, a gente teve uma receita aí de 2,2 milhões de reais e com isso a gente pode perceber que estamos numa exposição otimista para a abrangência de novas tecnologias vestíveis pelos consumidores. E agora falando da internet 5G, atualmente, na verdade, falando de internet, a gente está acostumado com as redes 4G, mas a gente já sabe a sucessora, que é a 5G. E segundo a Qualcomm, aquela fabricante de chips, né, a gente pode alcançar uma velocidade de 10 a 20 vezes mais rápido que o 4G, que tem aí, em média, em lugares muito bons, 45 megas de velocidade. Com isso, a gente pode realizar um paralelo com o wearables. O 5G ele vai poder facilitar o transporte de dados para a nuvem, para tomar decisões mais rapidamente, trazer um maior potencial de expansão para o mercado de wearables, porque assim eles vão poder ser menores, mais elegantes, já que eles não vão precisar de tanto poder, de tanta capacidade de processamento de dados internamente. Próximo slide. Bom, agora entendendo melhor do mercado, como que a gente pretende penetrar nesse mercado que a gente apresentou e levar o móvel até os nossos consumidores? Próximo. Olhando para a parte de distribuição do produto, nós estabelecemos um sistema multicanal de distribuição para o nosso segmento de clientes. Então, esse sistema consiste num misto de venda direta do produto para o cliente final e vendas para intermediários que farão a revenda para o cliente final. Então, aí a gente pode ver, vai partir do nosso fabricante, podendo vender para óticas e chegando ao nosso cliente, sendo vendido direto para o nosso segmento de cliente e para parcerias. Por exemplo, o Itaú decide fazer uma parceria com a gente, com um móvel customizado e entregando para os funcionários deles. Próximo. E agora, como que a gente vai ofertar nosso produto no mercado, né? Então, através de qual meio? Então, segundo o Kotler, em princípios de marketing, para criar esse relacionamento com o cliente, transmitir o valor que a gente tem, existem 5 principais ferramentas: promoção de vendas, venda pessoal, relações públicas, marketing direto e propaganda. Nós iremos utilizar 3 delas, que serão propaganda, venda pessoal e promoção. Então aqui a gente pode ver nosso planejamento de promoção. Em primeiro ponto, Spotify e Google Ads. A gente vai exibir anúncios para o Spotify e para o YouTube para quem não utiliza a plataforma paga e evidenciar o nosso site na página de busca do Google para palavras-chave. Iremos fazer treinamento para a equipe de vendas para as óticas e vamos expor o nosso produto em clínicas oftalmológicas e ONGs. E também faremos uma inserção em torneio de futebol de 5 e Paralimpíadas. O torneio de futebol de 5, a gente, em agradecimento ao Padre Chico, a gente vai realizar um torneio anualmente, premiando um time vencedor para os 5 jogadores. E para as Paralimpíadas, nós estamos em contato para entender como funciona para sermos apoiadores oficiais do torneio. Isso a gente visando para um futuro nosso. Próximo, por favor. Bom, e quais que vão ser os canais de relacionamento com o cliente? Vamos ter um site oficial e que com ele o cliente poderá entrar em contato conosco via o nosso saque, que será adaptado e também será atrelado ao nosso aplicativo. E quando nós falamos saque adaptado, querendo dizer que no final, na outra ponta, na realidade, vai ter uma pessoa jovem que tenha interesse em atuar com tecnologia e muito empática com o público. Então, não vai cair em um call center padrão com um manual para resolver o problema que ele esteja enfrentando ou a sugestão que ele queira dar. Quanto ao Facebook e o Instagram, por mais que sejam redes sociais de imagens, as pessoas sentem a necessidade de fazer parte de um grupo e de se sentir pertencente a ele. Durante a nossa entrevista, conhecemos uma pessoa que tem uma página no Instagram e mesmo com todas as imagens com o mesmo fundo, porque eles não acabam não detectando na acessibilidade do celular, ele explicou que aquilo é importante para que eles tenham como hobby e estejam imersos ali. Então, ter a nossa página nessas redes sociais, esses canais abertos, façam com que eles se sintam mais participativos da sociedade como um todo. Pode passar.
Bom, e afinal, qual que vai ser o preço de venda do MOV? Em base às nossas pesquisas e os custos atrelados ao nosso financeiro, o produto vai ser comercializado por R$ 3.750, e as óticas que revenderem o nosso produto, o vendedor vai ter uma comissão de aproximadamente 2,37, que estima-se em R$ 93,75. Bom, já que começamos a falar um pouco do preço de venda, vamos falar mais sobre as finanças do Mobvision. Estimamos que o nosso investimento inicial vai ser de 1,06 milhão, que ele está dividido em 3 tipos de investimento iniciais. O pré-operacional, que é de 460 mil, que inclui a constituição da empresa, toda a pesquisa, divulgação de marketing e registros da marca. Investimentos fixos, que incluem as reformas, a aquisição de imóveis e utensílios e aquisição de equipamentos de informática, totalizando 32 mil. E estimamos um capital de giro de aproximadamente 6 meses, que deu aproximadamente 568 mil reais. Pode avançar aí. Aqui temos um demonstrativo de resultado do exercício do nosso primeiro ano. Optamos por começar a vender a partir do terceiro mês, uma vez que queríamos buscar minimizar mais os custos nos 2 primeiros meses, melhorar nossas parcerias com as óticas e também com clientes, e principalmente, como a Catarina mencionou anteriormente, miniaturizar o nosso produto. Podemos ver que as nossas despesas também permaneceram fixas, e embora o custo fixo ele tenha esses certos patamares, isso é porque conforme vamos expandindo e adquirindo novos membros na equipe, sobe alguns custos, por isso que ele não está exatamente tão fixo assim. Porém, podemos ver que nosso variável está indo de acordo com o preço do produto, que a fabricação de cada móvel está estimada em R$ 640, e podemos ver que temos uma boa margem de contribuição ao comparar a receita e o custo variável. Pode avançar, por favor. Os nossos indicadores, optamos por fazer no segundo ano, porque esses indicadores, embora sejam excelentes para empresas que já estão no mercado, já funcionam com base de modelos em resultados anteriores, estimativas, resultados futuros, como os nossos, não são tão indicados assim. Porém, podemos apresentar alguns resultados. A lucratividade está prevista para 4,75% no segundo ano, uma rentabilidade de 21,25%, um prazo de retorno de 4 anos e 8 meses, e um break-even point de aproximadamente 4,38 milhões, o que em imóveis seria pouco mais de 1.100. Vale também apontar que, por sermos uma empresa de tecnologia e que dentro de um mercado um tanto inovador, isso sensibiliza muito as nossas medidas. Prevemos que temos uma boa folga, porém, esses indicadores podem estar um pouco fora da realidade. Pode avançar. Bom, gente, agora a questão final. Para essa autonomia, falta de autonomia na locomoção urbana, como que a gente pode mudar isso? Por favor, Wallace. Bom, era isso. Não saiu o som no final, mas está ótimo. Acontece. Não saiu. Eu A gente posso tentar preparou uma... compartilhar de novo, mas tinha um áudio onde a voz, a acessibilidade do celular comunicava Mobvision, parear seu Move. E assim foi finalizado. Acontece. Probleminhas técnicos. Não acontece, tudo bem. 9,9, né, Pro? Aproveitaram o tempo certinho, passaram 2 minutinhos do máximo permitido. Tomara que a Érica não tenha desistido. Não, tá aí ainda. Mas muito bem, obrigado. Foi clara a apresentação, todos participaram. Érica, tá contigo. Depois eu vou fazer meus comentários. Ok. Bom, primeiro eu vou
começar com os agradecimentos que eu não fiz antes, né? Muito obrigada, fiquei muito feliz, muito alegre de participar da banca deles, né? Bom, já falei, né, queridos, mas eu vou avaliar vocês como eu avalio todo o TCC. Apesar de todo o meu amor por todos vocês, eu vou avaliar igualzinho eu avalio todo o meu TCC. Então, a Pan disse que só ficou traumatizada no terceiro ciclo. Eu não achei legal. Eu só acho que tem que traumatizar todos os semestres. Agora, minha meta vai ser traumatizar todos os semestres. O grupo não A partir brigou. do ano que vem, Ninguém né? do grupo brigou, agora eu ter falado isso vai dar briga, pro. Não vai dar briga, não. Porque Tô brincando. Mas a gente traumatiza com amor, não tem problema. Sim. Porque essa é a metodologia, né? Bom, mas de qualquer forma, eu achei sensacional o trabalho de vocês, gente. Adorei, amei, fiquei apaixonada por ele. Relia alguns trechos. Gostei muito de vocês terem pivotado, né? Que eu acho que mostra a maturidade de vocês. De falar, olha, a gente tinha uma ideia e aí a gente foi e fez a pesquisa de mercado, olhou, sentiu na pele, conversou, escutou, fez focus group. Gente, eu tenho uma pergunta. Quem foi que sentiu todos os itens daquela pesquisa? Porque teve um de vocês que sentiu tudo. Quem foi? Não, se não quiser falar, tudo bem. Professora, fui eu sou medroso. Eu falei, não, eu tenho que perguntar isso. Quem foi que sentiu? Teve um que teve todos os X, foi o Wallace agora. Eu me entrego, fui eu. Tá. Bom, então, realmente, eu gostei muito assim, de tudo que eu li, gostei da maturidade, realmente. Claro, parabéns à Melby, porque eu tenho certeza que aqui tem muito trabalho da Melby, muito conversa, que eu enxergava isso nos textos, sabe? Tipo, as avaliações, as conclusões, arredondar, né? Olhei lá, fiz a SWOT, né? Aí gostei da imagem da SWOT que colocaram, né? Colocando as estratégias. Eu falei, nossa, muito fantástico, adorei tudo. E, Melby, parabéns, que eu tenho certeza que você pegou o grupo e deu uma pivotada junto com eles, né? Eu gostei bastante mesmo. Eu vou, bom, primeiro ser objetiva, né, no que eu vou falar. Eu vou falar para vocês que eu não fiquei olhando referência, eu não olhei citação. Gente, desculpa, quando é assim, meu foco é outro, né? E no que eu posso mais contribuir, né? Então, assim, olhando o projeto de vocês, achei legal. Achei um pouquinho caro, mas vocês devem saber o porquê que custa os 3.500 dele lá. Né? Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais barato. Eu sei que o concorrente de vocês custa muito mais que isso, né? 16 mil, é isso? Isso. Aproximadamente de 15 a 17 mil reais. Alguma coisa assim. Mas eu esperava que fosse ser mais barato. Não sei se porque eu fiquei com aquela conversa que a gente teve lá atrás, que vocês queriam alguma coisa na faixa de 300 reais, alguma coisa assim. Mas, se eu não me engano, esse preço, ele, na verdade, está dentro da faixa que nós ouvimos pelos entrevistados, não é? Isso. Está dentro da margem de quando nós perguntamos para os entrevistados de quão você pagaria no produto. Naquele momento, o MOV não estava muito estruturado e temos uma margem lá de média deles e o valor está dentro da média. E é bem interessante que eles colocavam como margem, mesmo em diferentes níveis de classes sociais, que é similar a um celular. Embora existam vários modelos, ele está ali numa média de valor do que é comercializado hoje. Inicialmente também aquela reunião, professora, que a gente teve com a senhora, era aquela primeira ideia que eu citei no começo, né? Então era algo tudo muito mais simples, sem uma pesquisa mais profunda com alguém da área, então teve toda aquela expansão para poder ter o entendimento e aí a gente chega nessa tecnologia que soluciona de fato o problema, né? E aí esse acréscimo de valor. Sim, não, que eu acho que o meu registro era esse, aí quando eu li os 13 e pouco e tal, e aí depois vocês confirmaram aqui, eu falei, nossa, eu lembrava de um outro valor, mas também conforme eu fui lendo, escutando vocês também falar, né, quando vocês falaram da roteirização, daquelas coisas dos alfinetes, como vocês chamam e tal,
nossa, isso daqui tem um custo operacional alto, porque não é uma coisa trivial para você fazer, né? E ele faz jus ao valor que vocês estão colocando. Porque, na verdade, eu não senti muito esse valor operacional sendo refletido no valor de vocês. Eu sei que a tecnologia ela não é tão cara, mas vocês vão precisar realmente do valor que vocês estão cobrando, não só porque é aceitável por eles, para a parte operacional, tá? Então, eu senti um pouquinho mais de ênfase na parte operacional de vocês em questão de custos. Eu achei que faltou alguma coisa ali de custos mesmo, mas o valor, como eu sei que a tecnologia, depois de desenvolvida, ela não custa tão cara, vocês têm ainda a margem dentro da tecnologia, né? Talvez a lucratividade não seja tão alta quanto vocês pensam, porque vocês vão ter um custo operacional maior. E vão ter um outro custo, que é o custo de marketing, que eu acho que ficou abaixo do que vocês realmente precisam. Porque a gente está falando de várias coisas aqui. Primeiro, que é algo novo. Tudo que é algo novo, a gente precisa de um marketing de massa mais forte para conscientização, para as pessoas entenderem que aquilo é necessário para elas, né? E acho que foi 30 mil, mais ou menos, que vocês colocaram no Google Ads por ano. Tipo, 3 mil por mês é muito pouco. É muito pouco. Ah, mas a gente vai atingir 46 mil pessoas, não sei o quê. Assim, de verdade, se a gente estivesse falando de um universo que era mais amplo, que serviria para qualquer pessoa, a gente já teria uma conversão de 1% em média. Quando a gente fala de um universo onde a gente restringe, porque eu vou atingir outras pessoas, mas o meu público-alvo, dentro dessas pessoas, ele é muito menor. Então, a conversão fica em torno de algo de 0,1%, às vezes até menos, né? E aí eu falo, nossa, é pouco no começo. E aí vocês vão e falam para mim que não vão usar RP. Como assim vocês não vão usar relações públicas? A melhor propaganda do mundo, vocês com uma abordagem tão importante, tão forte, com inclusão, assim, vocês têm um monte de motes que são importantes para a sociedade e vocês falam que não vão usar relações públicas. Justamente a propaganda que pode dar mais credibilidade para vocês e que custa menos. Não. Tem que usar RP. Né? Assim, você tem um monte, e aí eu iria para um monte de associações, a gente tem um monte de associações, a gente tem um monte de canais de comunicação exclusivo para essas pessoas, onde o RP faz todo sentido para vocês. E uma outra coisa que eu senti falta foram canais de TV. Vocês sabem que existem canais apropriados, exclusivos para pessoas com deficiência visual? Existe, eu mando o link para vocês, ali acho que tem uns 10 ou 20 canais só para deficiência visual. Por que não ali, marketing ali, né? Propaganda ali? Então, faltou vocês se apropriarem desse universo deles. Vocês fizeram uma pesquisa fantástica, legal, sobre a dor, sobre a empatia, mas na hora de buscar canais para entregar isso, eu achei que faltou alguma coisa, né? E assim, eu vou te falar que não é difícil, não. Uma gulgada aparece os 2 lugares que eu estou falando para vocês, né? Então, na nossa pesquisa, o canal que eles mais citaram, assim, como que eles usam de referência, foi principalmente o YouTube, porque é muito mais áudio, né, do que qualquer outra coisa. Sim, então a mas gente tem canais pensou de que TV. o canal de TV, eles quase não citaram que eles, tipo, escutam TV ou coisas do tipo. Todos os entrevistados que a gente pesquisou falaram de Spotify e YouTube e algumas redes sociais. E é incrível, assim, porque a gente nem rádio eles ouvem, que a gente até pensou em eventualmente fazer a propaganda em rádio, mas É que não o rádio sei, acontece eles aquele não... mesmo problema, né? O rádio também. você vai mandar tua propaganda para um monte de gente.
Agora, canais exclusivos para pessoas com deficiências, ele é mais focado, É mais né? focado. Então, e aí foi isso que eu fui buscar. Será que tem canais exclusivos para eles? E tem. Tem uns 10 lá, inclusive até eles mesmos fazendo piada deles mesmos, tipo alguma coisa para minimizar eles, né? E a Sky criou recursos exclusivos para pessoas com deficiências visuais. Então, era legal vocês olharem a Sky. E foi agora, em março, se eu não me engano, de 2021, que ela trouxe esses recursos, né? Então, é legal, de repente, dar umas parcerias legais e eu acho que é bom olhar, né? Então, quando você tem essas facilidades, você acaba até conseguindo, até parcerias mesmo, realmente, para isso. Só para eles, né, professora? Porque, assim, a família também pode ver aquilo, pode, né, se interessar. Boa ideia. Uhum. Não, e assim, você fala assim, poxa, mas a Sky Pro é televisão, não sei o quê. Sim, mas a família toda vai poder assistir e ainda assim vai ter, o público vai estar lá, tá lá, entendeu? Então, é uma ideia só, entendeu? Eu fui ver se tinha gente. A Panasonic tem um monte já te dou a palavra, Pan. Tem um monte de gente, tem um monte de empresa que está criando recursos, né, tecnologia. E, novamente, eu pensaria em parcerias, eu adoro parcerias, eu acho que todo mundo ali, tanto a Sky, como esses canais que eu estou comentando, com as próprias associações deles, né, que como vocês mesmos falaram, né, eles vivem num mundo um pouco mais restrito, realmente, eles têm um grupo social diferente, né, é chato falar isso, mas é verdade, né, é um fato, né, e aí, com certeza, nessas associações, nesses canais, vocês vão ter um público mais focado no que vocês precisam. Fala, Pan. Só fazendo um comentário também que a gente obteve na entrevista, uma das maiores frustrações que eles possuem dentro de casa é não encontrar itens pequenos, como chaves e controles. Eles mencionaram isso. E aí, falando um pouco da televisão, entendendo por que eles usam logo a internet e o YouTube, embora não seja embora não seja um nicho fechado de público, o YouTube, eles conseguem ter um padrão de onde que deixa o notebook, o computador, e pesquisar por um interesse próprio deles. Então, foi muito mais nessa firmeza que nós percebemos ali nas entrevistas de percepção mesmo. Uhum. Não, mas o que eu trouxe são só sugestões, tá? Sim, claro. Só quando eu comecei a ler, eu tive a curiosidade. A primeira coisa que eu fui foi assim, mas peraí, não tem canais só para eles, não tem coisa só para eles, né? Porque a gente está acostumado a ver eles criarem um mundo que dê mais conforto para eles, já que o mundo não inclui eles, né? A gente está acostumado a ver isso, né? Meu marido trabalhou com deficientes visuais também e tal, e ele sempre comenta sobre essas coisas. Então foi por isso que eu acabei indo procurar, Claro. né? Bom, mas assim, também meus comentários eram esses, assim, essa contribuição, realmente eu gostei muito de ver, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa, peraí que eu anotei, tem uma cola. Ai, Pro, só uma coisinha sobre... Só deixa eu fazer uma pergunta. O site de vocês vai ter e-commerce, que eu não sei se eu li isso. Vai sim. Não sei se eu também li muito rápido, talvez faça isso, né? Ah, e uma outra coisa. Gente, 2% de comissão para ótica não é muito pouco? Eles podem aplicar o preço deles também em cima, professora. Tá, porque 2% não cobre nem a taxa da maquininha. Não, eles podem aplicar o preço deles em cima. Eles não é aquela coisa, preço sugerido, mas eles podem aplicar o preço deles em cima, se eles quiserem. A gente buscou na verdade, então, a gente deu uma pesquisa sobre um pouco sobre quais seriam as taxas mais indicadas, geralmente para também produtos de tecnologia. Embora esses 2,5%, se não me engano foi isso, mas embora esse valor seja uma sugestão, a gente está aberto para poder aumentar
aumentar essa taxa, se for necessário. E lembrando que essa taxa ela não é para ótica em si, é para quem realiza a venda. Então, mas olha só que interessante, né? Você quer dentro da ótica fazer com que o vendedor venda alguma coisa e gaste um tempo que é dele, que é pago pela ótica, com 2,5%. E eu vou falar uma coisa sobre ótica, que eu não sei se vocês sabem. Ótica é um dos negócios mais lucrativos que existem. Um óculos que você paga R$800, R$2.000, para ótica não sai por R$150. É absurdo a lucratividade isso de uma mesmo, ótica. óculos? Né? A gente está falando de ótica, não tá? Eu estou falando que ótica é uma coisa extremamente lucrativa. Aí você fala assim, não, a gente quer que o vendedor deles venda por 2,5%. Bom, a comissão deles de venda já... Eu quero dizer o seguinte, não, mas é uma coisa a mais. Peraí, o cara gasta tempo para vender qualquer coisa, entendeu? Se fosse um marketing de afiliado, onde a pessoa vende fora da ótica, eu até entenderia. Pode ser, mas... Eu diria que 2%. Mas eu acho que não é querem vender tentar vender para o cliente um modelo de lente que é um modelo de lente mais top, uma armação mais customizada. No caso, seria apenas uma maquininha. Não sei se talvez isso muda um pouco o raciocínio. Eu não vejo assim, mas eu tô dando a minha opinião sobre isso. Eu não me sentiria motivada, a não ser que eu abraçasse a causa, parar meu trabalho, explicar um monte de coisa, porque não é tão simples assim, né, por 2,5%. Tá? Ah, mas é 3 mil, é 2,5% de 3 mil. Sim, e eu fico pensando no dono da ótica, como que vai lidar com isso. Tem mais. E de onde saiu esse número? 2,5%, 2,37%? Foi analisando quais que são as margens mínimas para a comissão, só que a gente entendeu que como um valor de vantagem competitiva para a ótica, é que todos os nossos entrevistados têm questões muito pessoais quanto aos óculos que eles usam ao longo da vida. E eles trocam a doença, normalmente, que eles possuem na vista, fazem com que eles tenham mudança na sensibilidade e o motivo que eles usam óculos, mesmo que nem todos usam. Então, nós entrevistamos uma pessoa que teve uma lente verde, depois ficou laranja. Então, a partir do momento que ele for bem recebido para comprar um Movi, o vendedor vai ter ali uma abertura para também tentar vender outro produto da ótica dele com questões bem voltadas para o deficiente visual e as suas questões bem pessoais, como lente colorida, alaranjada, esverdeada, não só o de grau, como a gente conhece tão proximamente. Bom, então eu acho que vocês precisam analisar um pouquinho mais, na minha visão. Novamente, 2,5% ou 2,37%. Não consigo decorar esses detalhezinhos, assim, essas vírgulas. Mas esse valor não paga a 2,37%. Obrigada. Não paga a taxa da maquininha de cartão. Que a taxa do e-commerce é mais barata do que a taxa da maquininha. A taxa da maquininha está girando em torno de 3% a 5%. No e-commerce vai ser um pouquinho menor, mas coisa de 1% a menos, também nessa faixa aqui. Então, de cara eu vou falar que vai ter prejuízo aí. Né? E aí na verdade, por mais que você ache que é legal fazer o vendedor vender, você tem que falar com o dono da ótica. Ele tem que ter lucro, porque ele paga o cara que está lá. Se o cara não vender, ele tem um salário mínimo lá que ele recebe, lá um piso salarial, né? Então, todo o tempo que ele está na ótica, ele tem que estar gerando lucro para a ótica. A hora que você tira o tempo dele para fazer outra coisa, tem que estar gerando lucro para a ótica ainda assim, né? Então, só dá uma olhadinha nisso. E essas realmente eram as minhas questões que eu quis trazer. Na parte financeira, eu normalmente, a não ser que quando alguma coisa grita muito, quando eu vejo, por exemplo, um custo que eu achei que que foi minimizado, né? Como eu falei da operação, que eu acho que a operação é mais cara, né? Mas na parte financeira, eu normalmente dou menos pitaco,
mas a parte de marketing, a parte de operações, a parte de software, hardware, eu acho que vocês dimensionaram bem essas outras partes todas, e aí eu me sinto bem à vontade para conversar sobre toda essa parte tecnológica. Então, Sim. o que eu tenho, assim, para falar para vocês é parabéns, adorei o projeto, muito obrigada por terem me convidado, estou muito orgulhosa do que vocês fizeram até aqui. Obrigada. Obrigado, professora. Nossa, Obrigado, Érica. Obrigado. Obrigada também. Imagina. Obrigado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Também parabéns, né? Os meninos se dedicaram bastante, não vou dizer que não. Me demandaram muito também. Não, professor, lê, por favor. Professor, você pode ler. Lembro da primeira apresentação que eu falei, não, meu Deus, estavam assim, perdido com uma pesquisa no meio, que não tinha coisa com coisa amarrado, não, tudo muito confuso, e o Canvas também aí no meio, e como que a gente organiza, tudo é um quebra-cabeça, não? Afinal, era um quebra-cabeça que tinha que ser montado e aos poucos. E você vai montando o quebra-cabeça, às vezes você encontra que não, a peça essa não está no lugar certo, tem que mexer de novo, e vamos ajustando. Eu e a Érica vimos trabalhando nesse template de TC, plano de negócio, faz algum tempo. E é uma grande dificuldade. Eu acho que é assim, uma das poucas vezes que você consegue ver uma amarração lógica na coisa, não? Vocês conseguiram mostrar a sua ideia inicial, que vem das suas percepções, daquilo que vocês conhecem. Opa, podemos fazer esse negócio. Ok, vamos. Tem um Canvas. Sim, olha, esses seriam nossos parceiros, essas seriam as dores do cliente. Ok, mas a gente não pode decidir com isso. A gente precisa pesquisa de mercado. Ok, vamos para a pesquisa de mercado. Coleta dados. Ainda vocês fizeram uma pesquisa que não daria a rigor para tomar decisões. Se vocês, de fato, constituem uma empresa, vocês precisam fazer mais pesquisa quantitativa, tentar mensurar, de fato, esse mercado. Não? A gente não toma decisões em função de pesquisas, eu não vou dizer qualitativas, mas são pesquisas bem exploratórias, iniciais. Né? Vocês precisariam de uma pesquisa descritiva para dizer, opa, 70% das pessoas vão comprar esse produto e vão pagar tanto, né? Das pessoas do segmento alvo. Aí sim você toma decisões. Mas está claro que vocês fizeram uma pesquisa e que isso mudou as suas percepções. Eu acho que esse é o ponto que a Érica mencionou também. Não ficar cego, não? Eu acho que isso e pronto. Não, tem que olhar o lado do indivíduo que vai ser atendido, qual é esse problema, quais são as dificuldades que vocês levantaram. E mudaram, isso que é importante, porque tem gente que não muda. Tem gente que fica naquilo que acredita, e por isso que muitos negócios não dão certo. Eu acho que isso foi algo que vocês fizeram muito bem. Depois, a amarração com o plano de negócios, eu acho que ficou legal. Na apresentação, eu acho que não está tão legal quanto no trabalho, porque na apresentação vocês colocam análise da concorrência e aí no meio colocaram pesquisa de mercado e em vez de pesquisa de mercado, vocês falam primeiro de dados secundários. Eu acho que na apresentação está confuso. No texto está correto. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Essa confusão que eu senti na apresentação. O que a Érica levantou, eu já tinha falado para vocês. Eu usei a palavra tímido, Érica. Eu falei, gente, mas comunicações de marketing, promoção, só isso? Está muito tímido. A última revisão que eu mandei, ainda a Pamela me perguntou, professora, o que seria tímido? Tímido que está pouco, você precisa gastar mais dinheiro, porque senão as pessoas não vão entender a sua ideia, não? E é verdade o que não sei se a Catarina ou a Pamela falaram, não é só quem vai usar o produto que você precisa convencer. Você pode convencer os parentes, os amigos, são eles que vão ver e vão indicar esse produto, né? Então, precisa mesmo gastar mais dinheiro. Achei pouquíssimo. Eu falei, só isso? Vocês gastam mais de R$1 milhão, vão gastar só 30 e poucos mil em comunicação, é pouco.
Acho que foi o Pablo que me perguntou o que seria tímido. Eu falei, não precisa fazer mais. Foi eu. Na hora que eu li, eu fiquei, o que ela quis dizer, né? E Bom, aí agora a você Catarina entendeu. falou logo a Melby, professora de marketing, né? Porque eu não ia dizer para vocês o que fazer, porque aí quem tem que aflorar é a criatividade de vocês. A Erika falou relações públicas, patrocina eventos, faz uma parceria aí com a Sky, não tem tantas... Gastar eu lembrei dinheiro de é uma outra fácil. coisa. As maratonas, vocês sabiam que nas maratonas existe a figura de um acompanhante das pessoas com deficiência visual, que elas correm junto? Seria legal nessas maratonas vocês patrocinarem esse tipo de ação. Então, prof, dentro do nosso plano existiu uma conversa que a Pamela fez com uma conhecida sobre possibilidades de parceria com o Comitê Paralímpico. Então, essas corridas, por exemplo, futebol de 5 também, eu e minha namorada, a gente acompanhou bastante as Paralimpíadas, ela um pouco mais que eu, e são esportes muito interessantes. Então, por exemplo, essa corrida seria uma visibilidade muito grande. O futebol de Sim, 5 também também, é uma mas modalidade muito... não descartar essas que são comuns a todas. Por exemplo, aquela da... Ai, como que é o nome daquela que é no final do ano? São Silvestre? São Silvestre. Isso, São Silvestre, não sei o quê. Eu tenho uma amiga, ela não morreu, né? É que depois da pandemia, não sei se é o que aconteceu. Mas, ela treinava o ano todo para acompanhar uma pessoa com deficiência visual. Ela corria junto com essa pessoa. Eu falei, gente, olha que fantástico isso daí, vocês patrocinarem esse tipo de coisa. Maravilhoso, porque é muito inclusivo, né? Porque ela está dentro de um evento que é para todo mundo, não é só para... Não estou falando para vocês tirarem o Paralímpicos, mas sim para vocês incluírem eventos que são para todos, mas que também tem a figura... que é uma coisa mais de massa. Desculpa, Melby, que eu lembrei dessa coisa. Perfeito, não, foi ótimo mesmo. Aí eu queria ver a criatividade de vocês. Não cair na mesmice, não, mas vamos fazer coisas novas. A comunicação mudou tanto, não, com a internet, com as redes, influenciadores, empresas novas, empresas mais voltadas para a inclusão, não? Então vocês teriam muitas oportunidades para gastar mais dinheiro e talvez ter um retorno muito mais rápido, né? E nesses pins que eles colocam lá, né, eu acho que, por exemplo, se eles tivessem a sensibilidade de buscar empresas que fossem acessíveis realmente, essas empresas, claro que por uma quantia, poderiam ser um dos pins que estariam dentro desses mapas de vocês, né? Mas aí, com uma honestidade muito grande, né? Que eu acho que isso é importante no que vocês estão fazendo. Não dá para ser só por dinheiro as coisas, né? Eu acho que em tudo tem que ser assim. Sempre a gente já conversou bastante sobre isso em várias aulas comigo, mas quando a gente fala de inclusão, em especial, isso tem que ser rigorosíssimo, né? Eu não posso falar de sustentabilidade e deixar alguém colocar uma parede verde, né? Só porque é verde não é sustentável. Eu não posso falar de inclusão e deixar um cara falar, não, eu tenho inclusão porque, sei lá, eu o quê? Porque eu tenho um daqueles pontinhos que eu esqueci o nome, que a gente coloca na entrada do banheiro para saber se é isso, para saber se é menino ou se é menina, entendeu? Então, mas se ele realmente for inclusivo, e por uma quantia, óbvio, né? Porque tem toda uma estrutura, tudo que vocês vão precisar, vai ter servidor, vai ter tudo que você vai ter que ter, ele poderia ser um dos pinzinhos, um dos alfinetinhos que vocês vão colocar no caminho, né? São dinheiros que vocês conseguem, são fontes de renda para vocês e são canais também, né? Que se você faz propaganda dele, ele vai fazer propaganda de você quando as pessoas estiverem lá, né? Então são canais de comunicação. Uhum. Perfeito, é isso. Então, outra coisa, a questão operacional e os custos operacionais, aí a Erika que entende. Eu não teria notado isso, não tenho a mais mínima ideia dos custos disso, né? Assistência técnica, por exemplo. Quebrou, vai levar para onde? Quando você vende um produto eletrônico, você precisa ter uma rede que vai dar suporte, não? Se o produto tiver algum problema. Então, essa parte operacional talvez
poderia melhorar um pouco. A comissão dos vendedores também achei baixíssima, né? Isso teria que ser revisto, mas vocês ficariam ricos de qualquer jeito, pagando um pouco mais, pelo menos sei lá, 15%, talvez 20%, eu não sei quanto que as óticas cobrariam, não? Talvez perguntar para um dono de ótica qual seria a margem que ele precisa para colocar o produto na loja, para ter uma ideia mais real. Realmente, elas têm muito lucro. Dificilmente vão querer vender um produto ganhando pouco. Eu diria que é mais do que a Érica, de 150 para 800, não, eu diria que é de R$5 para 800, viu? Diga. Mas, então, na verdade, nós pensamos nessa parte de reparos, caso aconteça, caso realmente necessite. E está dentro das nossas receitas. Tá. Para trabalhar na logística nisso, optamos por, primeiramente, analisar como que o projeto anda e, futuramente, organizaremos uma logística por trás disso. Porém, está previsto que, obviamente, um produto de tecnologia tem que ter reparo. Não é uma coisa... Vai ter reparo. Uhum. Perfeito. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, que eu sei que teve estresse, que tem um já não aguentava mais olhar na cara do outro, mas também eu percebi que todos se envolveram, todos trabalharam. Eu vi outros grupos que o problema era esse, não? O fulano não faz o que tinha que fazer para tal dia, não aparece, some. Eu acho que essa parte de relacionamento, apesar do estresse, ficou boa. Ninguém brigou aqui, não tem desafeto. Sexta-feira tem um encontro aí presencial. A gente se enfocava, depois ia ressuscitar o colega e pedia para o outro amigo ajudar. E é o que eu mais acabo falando do grupo, que por mais que teve atrito e teve momentos de explosão, ficou tudo bem no final. Tipo, virou a página, tá tudo certo. E não ficou um ambiente desconfortável, embora tenha tido uma líder, que foi a Catarina, era nela que todo mundo centralizava. Então, a Catarina, o Pablo tá dançando Michael Jackson em todas as reuniões e tal, não dá. E aí ela ia lá, conversava com o Pablo. E aí depois eu, tipo, Pablo, vou estourar com você, sabe? E aí tô conversando para isso. Aí eu voltava lá, Catarina. Então, a Ká foi literalmente uma líder nesse sentido de recursos humanos do grupo. E foi muito bom, porque no final todo mundo desenvolveu os pontos ali que tem para se desenvolver como pessoa mesmo, e ficou tudo bem com o grupo. Não foi nada gritante, não teve uma briga ou algo assim. Foram atritos. E foi um desafio, hein, gente? Trabalhar com o Pablito aí, eu sei como que é o Pablito na sala de aula. Imagina no grupo. Acho que foi uma coisa bem legal do grupo, né? Essa questão da gente... Deixar você dançar, é isso? Isso a gente evitava, prof. Não dá, no quarto pequeno. Mas foi uma coisa bem interessante do grupo, né? E por mais que tivesse cada um o seu momento ali de maior estresse e tudo mais, cada um do grupo conseguia trazer de volta, né? Então, foi meio que feito uma divisão ali, sem querer, alguém bravo, aí vinha outro, outra hora era outro, então a gente conseguiu ser bem resiliente nesse ponto, né? Foi algo bem legal, porque outros grupos brigavam e, assim, acaba o grupo inteiro, né? Sim, teve colegas que saíram do grupo, e enfim. Eu queria aproveitar essa deixa também, acho que, pelo menos em algum momento, cada um tomou essa posição de líder, né? Sim. Acho que dependendo de algum momento, sei lá, por incrível que pareça, chega o Pablo, ele ajudava a colocar em ordem. Aí, em alguns momentos, a gente estava precisando de alguma luz, algum caminho. Apareceu a Pamela também, já apareceu o Lu, apareceu a Catarina, na maior parte das vezes também. Então, eu acho que o grupo soube trabalhar junto, né? Eu acho que foi esse o resumo, né? A gente soube a hora que cada um como cada um devia se comportar. Então, eu acho que foi um resumo para um final positivo no trabalho. Por parte do tempo que eu estava junto, às vezes o assunto acabava dispersando, indo para longe. Aí todo mundo do grupo tentava, às vezes, ou todo mundo falar, mas eventualmente a gente voltava, ou vinha alguém que chamava atenção e a gente voltava a discutir o trabalho.
Mas eu E acho teve que uma isso faz matéria parte muito também. desgastante esse semestre, né, É junto, verdade. Foi. em Mas eu acho paralelo com o que TCC. Mas eu acho que essas conversas também que dispersavam, acho que ajudavam a gente a não ficar maluco só também Sim. pensando em trabalho, porque além do TCC, que deu bastante trabalho, a gente dedicou muito tempo, teve essa outra matéria que a Pamela falou, que assim, era uma matéria de projetos que todo final de semana a gente tinha que ficar umas 3, 4 horas. Então era TCC e o outro projeto. Então, acho que essas dispersadas que a gente dava ajudaram bastante também, não foram só um pouquinho de perda de produtividade, não. Acho- Foi para dar uma alinhada aqui na cabeça de todo Eu acho mundo. que um ponto É. bem importante é que, vamos dizer assim, que a gente fez um TCC que era para ter sido feito em 10 meses, em 5 meses, né? Devido a um erro aí de comunicação na CEI, a gente não desenvolveu, começou a desenvolver no semestre passado. Começamos só nesse, então a gente, para tudo que a gente teve para 5 meses, acho que o resultado foi muito legal. E mudamos Sim. de orientador, né? Mudaram de orientador. Tivemos que implorar para a Melby, por favor, seja nossa Tava orientadora. E ela pode ser co-orientadora com outra pessoa. Eu fiquei, não. Esse é você, Mel. Foi meio que por Você livre foi e escolhida, espontânea prof. pressão. Sim. Olha, que eu O não que ela oriento faltou. tanto negócio, viu? Não gosto, porque para mim é pesquisa acadêmica, assim, tipo o trabalho do Matheus Cidalini, é algo que eu curto muito. Plano de negócios, não, mas vocês me convenceram. A ideia Mas não era nem pet shop nem brigadeiro, prof. Tá tudo bem. Esse era o principal. Agora eu queria saber de vocês, a última coisa. Valeu a pena fazer ou não serve para nada? Valeu a pena Valeu a fazer. pena. Valeu, prof. Valeu, Eu acho que a gente, eu não sei o resto do grupo, mas eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada com algumas coisas. Acho Eu sei bem. que esse projeto ajudou bastante a desenvolver isso. Pelo menos eu me comprometi muito com isso daqui, então acho que foi uma evolução não foi só uma nota, né? Não foi só um trabalho que a gente entregou, acho que ajudou muito nessa parte da disciplina. Sei lá, eu acho que por um tempo eu não fui muito disciplinado, mas eu acho que Você ajudou a me amadureceu, organizar. você amadureceu. Eu vejo também isso. Eu te conheci também lá no quarto semestre, né? Faz um tempinho. Eu queria fazer das palavras do Wallace minhas palavras também, porque, bom, todo mundo sabe que a gente é a dupla dinâmica da PEN, né? É o Chris e Greg sempre andando junto, então acho que esses pontos que ele citou também serviram para mim e ter uma pessoa também como a Catarina, que é mais velha, com maior experiência, acarretou uma coisa Ela tem positiva 30 muito pra gente. Ô, Pablo, Você quê? vai Era voltar assim no que presencial. olha a cara de bebê Olha. dela, que mais velha. Olha, professora, Meu é o Deus do semestre céu. inteiro. É o semestre inteiro. Olha, eu só estou esperando a nota para eu poder Catarina. bloquear todo mundo. Ainda tem mais um semestre, aguenta. Tem Só mais. tô esperando a nota, Pro, que eu vou matar todo mundo. Semestre que vem não vai ter um vídeo. Muito bom. Bom, vocês falaram que valeu a pena. Eu, sinceramente, pelo que eu vi da evolução de vocês, de conseguir montar o bonequinho e deixar um bonequinho bonitinho, não? Do Frankenstein que estava lá no começo, eu acho que já valeu a pena. Vocês conseguiram unir as partes. A dificuldade no início era evidente, não? Vocês têm o conhecimento por blocos, mas como é que junta tudo isso num plano, né? Eu acho que é o primeiro exercício. É algo muito difícil de ser encontrado. Se você procura, por exemplo, de plano de negócios, não tem. Bem feito, não tem. As pessoas até guardam, porque é algo estratégico, não? É da empresa, ou não é meu como empreendedor. Então, você não tem muito como se basear em um caminho já pronto. Algo que é construído e que tem muito da sua lógica, não? Do pensamento, da elaboração de vocês. Então, estou de parabéns. Agora eu vou pedir ao organizador da reunião para nos mandarem para uma sala minha, Érica. Será que sou eu? Eu acho que sou eu, né? Como é que eu faço isso aqui? Será que dá para fazer isso primeiro de tudo? Ou, se não, eu e a Érica conversamos por WhatsApp, Érica, e fechamos aqui o microfone, não sei. Não, Acho não que tem Pode grupo parar a aqui? gravação já, né? Eu me recuso Pode a perder parar. com a tecnologia. Deve Como ter que alguma é? função aqui.